Bem-vindo ao meu Plano de Ação Parlamentar, Gestão 2015-2018. Neste Plano de Ação apresentaremos diretrizes gerais do Plano de Ação de Gestão Parlamentar. Nos termos da legislação eleitoral em vigor, são agora apresentadas as diretrizes gerais do Plano de Ação Parlamentar do candidato a deputado estadual no Paraná, Emiliano Gomes. A elaboração deste documento decorreu do trabalho e das diversas pesquisas de campo realizadas em inúmeras cidades paranaenses nas mais diversas áreas, principalmente na região centro-sul do estado. Conforme a metodologia adotada, este trabalho será o ponto de partida para um processo de amplos e democráticos debates com os paranaenses, por meio de seus diversos segmentos, com o propósito de detalhar as presentes diretrizes mediante a indicação das ações transversais, bem como das ações e projetos específicos. Propõe-se especialmente que haja ampla participação popular, através inclusive de mecanismos virtuais de participação, por meio de redes sociais, de modo a se obter, ao final, um programa de gestão que espelhe, de forma bem fidedigna, os maiores anseios da sociedade, assim como os caminhos a serem trilhados para a superação dos grandes desafios que se apresentam hoje para o estado do Paraná. Na elaboração das presentes diretrizes definiu-se um rol de princípios fundamentais, que devem estar presentes em todas as diretrizes e nos futuros projetos do estado, que serão detalhados e apresentados ao longo da campanha e que assim seguem: descentralização, levando a solução do problema para perto de onde ocorre, mediante ações parlamentares eficazes, com reconhecimento do papel fundamental dos municípios paranaenses para o crescimento do Estado. Simplicidade, reduzindo as complicações burocráticas para as pessoas, empresas, organizações e governos, através de ações conjuntas. Eficiência, como meio do poder público cumprir o seu papel de fiscalização, sempre presente acompanhando as associações comerciais, sindicatos e demais representações de classes. Transparência, com o efetivo acompanhamento da sociedade na execução das políticas públicas. Inovação, de modo a aumentar a produtividade e a qualidade de vida das pessoas. Participação popular, como um pilar do processo de avanços a serem conquistados, um dos objetivos fundamentais será o atendimento às reivindicações fundamentais, tão almejadas pelo povo paranaense, processo que terá início logo no começo da minha legislatura. Para tanto, as diretrizes do Plano de Ação organizam-se em 8 áreas, relacionadas em ordem alfabética e que, por sua vez, abrangem diversos temas: cidadania, economia, educação, Estado eficiente, saúde, segurança pública, sustentabilidade. Estas áreas devem se integrar de forma holística, de maneira a se apresentar ao final um plano de ação parlamentar que represente uma soma positiva de ações que se aliam na consecução do bem comum, e não a um simples elenco de projetos que não se conectam entre si. Deste modo, muitos dos temas tratados são repetidos em várias áreas, o que revela a sua prioridade e relevância. Vale lembrar que dividiremos este plano de ação parlamentar por etapas em segmentos. Na próxima etapa, tratarei dos segmentos esporte e lazer. Esporte e lazer. O esporte deve ser tratado como objeto de políticas públicas e como instrumento de formação educacional e da integração, disseminando as boas práticas de convivência em comunidade e o aprimoramento pessoal. Em qualquer nação, a prática de esportes é um importante instrumento de inclusão social. Traz benefícios não só para as comunidades carentes, por intermédio do esporte de educação e de participação, mas também auxilia na integração de deficientes físicos, entendendo o benefício para contribuições a projetos paradesportivos. Diretrizes: contribuir para a promoção do esporte como ferramenta para o desenvolvimento humano, econômico e social. Fomento à integração do atual modelo de formação dos atletas com as escolas e as universidades. Aprimoramento e o maior acesso aos mecanismos de incentivo a atletas, técnicos e projetos esportivos. Estabelecimento de diálogo permanente e cooperação efetiva com as organizações esportivas para desenvolver ao máximo a indústria do esporte,
de forma transparente e democrática, contribuindo para o crescimento do Estado e gerando emprego e renda. Incentivo ao esporte escolar, valorizando as aulas de educação física, bem como o esporte e atividade física no contraturno escolar. Contribuição, junto ao governo do Estado e a dos municípios, para uma gestão eficiente dos equipamentos esportivos públicos, viabilizando sua plena utilização e manutenção. Integração da política de esporte com as demais políticas públicas, especialmente de educação e saúde. Apoio aos municípios na criação de espaços para o esporte de participação, promovendo sua prática espontânea pela população. Apoio aos municípios na implantação de infraestrutura esportiva nas escolas. Apoio e incentivo a parcerias com os municípios à prática do conjunto de esportes urbanos. Articular para garantir o livre acesso aos espaços públicos de lazer e recreação para os praticantes e adeptos de esportes. Garantia de espaços públicos para a prática de atividades culturais, ambientais e de esportes nos parques, praças, escolas e centros esportivos. Articular para a criação de políticas de incentivo e apoio às associações que congreguem os praticantes e adeptos esportivos, bem como as ações sociais por eles patrocinadas, notadamente aquelas voltadas para o apoio dos jovens. Articular para que ocorra a introdução de espaços específicos para a prática de atividades culturais, ambientais e de esportes urbanos nos projetos públicos, centros esportivos, praças de esportes e parques, entre outros. Juventude. A população jovem paranaense, que soma mais de 1 milhão de pessoas, na sua grande maioria, está exposta aos riscos de criminalidade, violência, drogas e desemprego. Portanto, torna-se urgente a adoção de projetos e ações que estimulem a geração de oportunidades voltadas a essa parcela da população, assim como novas formas de educação e inserção cultural e social desses jovens. A juventude deve ganhar cada vez mais as ruas para que suas bandeiras se transformem em políticas públicas. E o atual momento é propício, mas necessita que a unidade e a coletividade prevaleçam para que haja um maior acúmulo de forças, visando um avanço orientado pelas melhores alternativas políticas, para que as respostas voltadas à juventude signifiquem as maiores conquistas e efetivação de direitos. O tempo é a política, e a juventude tem pressa para transformar o Estado do Paraná e o Brasil num país de suas utopias. Diretrizes. Garantia de nova oportunidade para todos os jovens que não concluíram a escolaridade básica através de projetos e ações complementares. Garantia de que a escola seja o principal centro de referência de convivência da juventude. Priorizar a redução da vulnerabilidade juvenil mediante critérios objetivos e políticas integradas. Articular para que sejam instituídos mecanismos e projetos de redução da violência em relação aos jovens, especialmente por meio de projetos de prevenção. Estabelecimento de canais de diálogo da juventude com as estruturas do governo estadual, devidamente articuladas em todos os seus níveis. Organização de amplos portais na internet que estimulem o diálogo e o debate e ofereçam informações relevantes para este segmento da população. Organização de núcleos de ideias criativas, em parceria com as prefeituras, para que o jovem tenha estímulo para seguir em frente com os seus sonhos. Combate à evasão escolar de forma eficiente e inteligente. Estímulo à convivência e ao relacionamento dos diversos grupos e a representações de jovens de todo o Paraná. Articular para que sejam adotadas políticas eficazes de estímulo ao primeiro emprego. Articular para que ocorra estruturação de espaços de apoio e escuta para a juventude. Realização de projetos especiais para a saúde de adolescentes e jovens. Fomento, em parcerias com os municípios do Estado, para a construção de áreas de lazer, em especial nas áreas mais carentes, para a prática de esportes e de atividades culturais. Estímulo à prática de esportes e atividades culturais pelos jovens. Estímulo a ações em que os jovens ensinem e apoiem outros jovens. Articular para organizar amplamente ações de prevenção, atenção, apoio e atendimento a jovens envolvidos com drogas. E na próxima etapa trataremos do tema educação.
Educação. Educar para crescer. Todos os paranaenses têm o direito a uma educação de qualidade e o grande desafio do Estado nos próximos anos tem que ser a garantia de qualidade na educação, sustentada na concepção de direitos. A sociedade quer mudanças. Quer escolas organizadas que funcionem bem, com mais tempo para as crianças aprenderem, mais transparência na gestão de recursos públicos, mais eficiência na execução de políticas educacionais e professores bem preparados e remunerados adequadamente. Portanto, pretende-se então fiscalizar e acompanhar todas as melhorias que visem a qualidade do ensino público, fazendo diferença efetiva na vida dos filhos paranaenses. Diretrizes: articular junto ao governo do Estado a criação de incentivos para melhorar a formação, a carreira e a remuneração dos professores estaduais, bem como a valorização e reconhecimento daqueles profissionais que mais contribuem para o desenvolvimento de seus alunos, vinculando, portanto, a remuneração dos professores com melhoria do aprendizado em sala de aula. Fomentar junto ao poder público, sindicatos, entidades e representações de classe, o reconhecimento da escola como o principal local de desenvolvimento e organização do território, com mecanismos de interação e diálogo com as famílias, com a comunidade e atenção aos desafios locais. Articulação e criação de incentivos através da própria sociedade e suas representações para a implantação de acordos de resultados entre prefeituras municipais e escolas, bem como a ampliação do engajamento da sociedade e da formação de parcerias na melhoria da gestão escolar. Cobrar do governo estadual a especificação mais clara do regime de colaboração para a educação infantil e a educação profissional, reduzindo as desigualdades, estimulando o planejamento conjunto da oferta das redes estaduais e municipais do ensino e a racionalização da aplicação dos recursos públicos. Cobrar e fiscalizar o compromisso do Estado com a erradicação do analfabetismo. Apoio às empresas e entidades que aceitem fazer parcerias para oferta de assistência técnica, a programas de alfabetização na idade adequada. Fiscalização e apoio aos municípios para garantir a universalização da pré-escola até 2016, bem como recursos didáticos e tecnológicos para assegurar a qualidade do aprendizado e o desenvolvimento social, econômico e comunicativo das crianças. Desenvolver projetos para a implantação de políticas públicas de atenção à primeira infância que fortaleçam os municípios a implantar mais centros municipais de educação infantil e programas integrados de educação, saúde e assistência social e modelos de atendimento diversificados de acordo com a necessidade das famílias locais. Lutar pela transformação da escola em espaço que incentive a participação efetiva dos jovens, tornando-os protagonistas e sujeitos de suas trajetórias. Articulação para a melhoria dos projetos pedagógicos das escolas e tecnologia de informação e comunicação, utilizando-as como instrumento de ensino e aprendizagem, estimulando professores engajados nestas novas ferramentas. Cobrar do governo o alinhamento da oferta de recursos às características da economia de cada local e aos novos investimentos programados por empresas e governos, identificando as demandas com maior taxa de empregabilidade e que estimulem o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais. Cobrar a atribuição de transparência e de objetividade aos critérios de repasse de recursos aos municípios, com base no cumprimento de metas previamente acordadas. Articulação, de modo mais eficiente, da iniciativa privada ao esforço de ampliação das vagas e da qualificação do ensino superior, articulação e cobrar do governo mais diversificação do ensino superior e definição de padrões de qualidade para instituições dedicadas à educação geral e à preparação profissional, inclusive como estímulo à ampliação da oferta de recursos tecnológicos nas áreas e regiões onde o efeito para a empregabilidade dos jovens for sensível. Fomentar mais em todos os segmentos da educação o desenvolvimento de pesquisas nas universidades públicas estaduais e privadas de excelência, de modo a garantir a competitividade do Estado em ciência, tecnologia e inovação. Cobrar do governo do Estado a criação de um programa estadual de assistência técnica aos municípios, de forma a incentivar o uso dos resultados das avaliações na melhoria da sala de aula e no avanço do desempenho dos alunos, a partir de estratégias que articulem metas por escola, ações de natureza pedagógica e prêmio de produtividades pelas metas alcançadas. Na próxima etapa trataremos do tema sustentabilidade. Sustentabilidade. Nunca antes se ouviu falar tanto nessa palavra quanto nos dias atuais. Sustentabilidade, o conceito sistêmico relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. A política de sustentabilidade tem valor fundamental para o futuro do Paraná e do Brasil. Abrangendo todas as áreas de atuação governamental, a cada dia aumenta mais a demanda da sociedade e a necessidade de todos se conscientizarem com o compromisso de um futuro melhor. Precisamos fomentar mais no Paraná
Paraná e nos seus municípios este assunto. Cidades sustentáveis são aquelas que adotam uma série de práticas eficientes voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. Geralmente são cidades bem planejadas e administradas. Práticas que devemos adotar no Paraná em prol da sustentabilidade. Ações efetivas voltadas para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa, visando o combate ao aquecimento global. Medidas que visem a manutenção dos bens naturais comuns. Planejamento e qualidade de vida nos serviços de transporte público, principalmente utilizando fontes de energia limpa. Incentivo e ações de planejamento para o uso de meio de transporte não poluentes, como, por exemplo, bicicletas. Ações para melhorar a mobilidade urbana, diminuindo consideravelmente o tráfego de veículos. Promoção de justiça social. Destino adequado para o lixo. Uso de sistema de aterro sanitário legal para o lixo que não é reciclável. Aplicação de programas educacionais voltados para o desenvolvimento sustentável. Planejamento urbano eficiente, principalmente levando em consideração o longo prazo. Favorecimento de uma economia local dinâmica e sustentável. Adoção de práticas voltadas para o consumo consciente da população, ações que visem o uso racional da água e seu reaproveitamento, práticas de programas que visem a melhoria da saúde da população, criação de espaços verdes, parques, praças voltados para o lazer da população, programas voltados para a arborização das ruas e espaços públicos. Exemplos de cidades com práticas sustentáveis no Paraná: Curitiba, planejamento urbano voltado para a sustentabilidade. Londrina, eficiente programa de coleta seletiva de lixo. Exemplos de cidades com práticas sustentáveis no mundo: Barcelona, Espanha, mobilidade urbana e grande uso de energia solar. Copenhague, Dinamarca, excelente na infraestrutura para o uso de bicicletas. Friburgo, Alemanha, programas eficientes voltados para o uso racional de veículos automotores. Amsterdã, Holanda, mobilidade urbana. Viena, Áustria, prioridade para a compra de produtos ecológicos por parte da prefeitura. Zaragoza, Espanha, sistema eficiente voltado para a economia de água. De uma forma simples, podemos afirmar que garantir a sustentabilidade de um projeto ou de uma região determinada é dar garantia de que, mesmo explorada, essa área continuará a prover recursos e bem-estar econômico e social para as comunidades que nela vivem por gerações, mantendo a força vital e a capacidade de regenerar-se, mesmo diante da ação contínua e da presença atual da mão humana. Vamos lutar juntos por municípios sustentáveis, prolongando a nossa vida e a vida dos nossos filhos e netos. Cidades sustentáveis e mobilidade urbana. A redução da mobilidade urbana nos municípios paranaenses tem trazido imensos prejuízos à qualidade de vida, degradando os espaços públicos, com sérios danos ambientais e, em consequência, à saúde pública. Diretrizes: articular junto ao governo do estado a implementação da política estadual de mobilidade urbana, priorizando o transporte público nos municípios, tornando-o uma alternativa viável e concreta em relação ao transporte individual. Articulação dos diversos agentes envolvidos no âmbito estadual e municipal para aumentar a integração do transporte público com outras políticas públicas, como o uso do solo, habitação e meio ambiente, buscando atender, inclusive, aos novos conglomerados urbanos. Buscar em todos os níveis da mobilidade sustentável para os municípios paranaenses, por meio da integração dos diversos modais de transporte público em operação, pela continuidade e aceleração das obras em curso, pela expansão dos atendimentos às regiões e pelo incentivo à incorporação de inovação nas soluções já existentes a serem implementadas. Apoio aos municípios na implementação de centros integrados de logística, na busca de soluções para a redução do trânsito de veículos. Estímulo à adoção de políticas municipais relativas à mudança do clima, com ênfase em medidas de migração e adaptação. Cobrar dos representantes da esfera estadual o desenvolvimento de novos indicadores de qualidade de vida, com o objetivo de orientar ações municipais e apoiar os cidadãos na formulação de suas demandas. Incentivo à renovação e à modernização da frota de trens e ônibus, impondo novos parâmetros de qualidade de acordo com o tamanho das cidades. Buscar junto ao governo do estado e às prefeituras municipais o incentivo à adoção de horários variados para as jornadas de trabalho, evitando-se os períodos de rush. Apoio integral a novas modais alternativos de transporte como as ciclovias. Articular junto ao governo do estado e às prefeituras municipais a criação de marcos regulatórios para o trânsito em pequenas cidades, pois elas já são vítimas dos congestionamentos.
Sustentabilidade e meio ambiente. Nunca antes se debateu tanto sobre o meio ambiente e sustentabilidade. As graves alterações climáticas, as crises no fornecimento de água devido à falta de chuva, a destruição dos mananciais e a constatação clara e cristalina de que, se não fizermos nada para mudar, o planeta será alterado de tal forma que a vida deixará de existir. É preciso discutir e levar sugestões que possam trazer a solução definitiva ou pelo menos encontrar um ponto de equilíbrio que desacelere a destruição que experimentamos nos dias atuais. É preciso estimular o plantio de árvores, a reciclagem do lixo, a coleta seletiva, o aproveitamento de partes normalmente descartadas dos alimentos como cascas, folhas e talos. Precisamos promover campanhas de orientação às famílias para que procedam de forma correta, garantindo a sustentabilidade em que vivem. Com a educação da população associada às ações e práticas dos governos, estará garantida uma vida melhor e mais satisfatória para as gerações futuras. Diretrizes: envolver e debater as questões de sustentabilidade visando garantir um efetivo diálogo horizontal na esfera federal e estadual, com o engajamento dos municípios, setor empresarial e a sociedade civil. Fiscalizar o governo, que deve adotar medidas que atribuam responsabilidades ambientais às instâncias governamentais encarregadas das políticas setoriais, com metas de qualidade a serem cumpridas. Debater e reconhecer o papel da população tradicional na conservação da biodiversidade, valorização do conhecimento dessas populações mediante política e legislação específica, fiscalizar e cobrar a implantação e gestão das unidades de conservação como instrumento de desenvolvimento municipal, com ênfase na ideia que as mesmas são ativos estratégicos com potencial de geração de renda, mediante políticas adequadas de turismo sustentável, utilização de parcerias público-privadas como instrumento eficazes de financiamento para as unidades de conservação e estímulo a atividades econômicas no seu entorno. Buscar, através do governo do estado, garantir que critérios de sustentabilidade estejam presentes nas suas 3 dimensões, social, ambiental e econômica, nos processos de tomada de decisões das políticas públicas, tendo as gerações futuras como perspectiva de longo prazo. Criar, através de projetos e fomentar a possibilidade de implantação de política municipal ambiental em conjunto com o Estado e o Ministério da Educação. Debater e fortalecer a sociedade civil para as iniciativas ambientais, de mudança do clima, conservação da biodiversidade, do bem-estar animal e do desenvolvimento sustentável. Fiscalizar junto aos órgãos competentes e combater ao comércio ilegal de animais silvestres e produtos madeireiros. Cobrar do governo do estado a adoção de proteção aos direitos dos animais em sintonia com iniciativas em curso já em vários estados.